Camelot 3000 é uma série de ficção científica publicada nos Estados Unidos entre dezembro de 82 e abril de 1985, escrita pelo Mike Barr e desenhada pelo Brian Bolland. Acho que é o único trabalho, o último trabalho do Bolland, assim, numa revista mais mensal. Depois ele ficou um artista mais focado em capas e tal. Então é muito interessante de ler, tanto a história quanto a arte são sensacionais. No ano 3000, a Terra vai ser invadida por alienígenas e o Rei Arthur vai reencarnar. E junto dele os outros cavaleiros da Távola Redonda. E cada cavaleiro vai reencarnar às vezes um pouco diferente. Um vai virar um samurai, outro cara um pai de família. E o mais diferente vai ser o Tristão, que ele vai reencarnar como uma mulher e ele vai ter todo esse dilema de ser um cara assim num corpo de uma mulher, lidando com como é que ele faz agora com sexo, com a parte da força física. Eu acho que é um dos principais destaques dessa história. E assim, era para ser mensal originalmente, né, nos Estados Unidos, mas o Brian Bolland ele foi caprichando cada vez mais, né, em cada edição. Então ela atrasou, por isso que ele levou esse tempo de começar a publicar em 82 e terminar só em, acho que abril de 85, né? E você repara isso na arte, né? Normalmente essas séries, às vezes, ela vai escorregando um pouco no desenho no final, né? Começa a ficar mais simples. Só que aqui é o contrário, né? Cada edição o desenho dele começa a ficar mais detalhado. Aqui é a parte que o Tristão desperta logo um pouco antes de se casar. E assim, você pode reparar que indo para o final dessas histórias fica cada vez mais detalhado, e parece que a última edição ele levou 9 meses desenhando, uma coisa assim, e atrasou pra caramba. Mas vai ficando cada vez mais detalhes e mais sensacional as edições, né? E aqui no Brasil ele saiu primeiro na revista do Batman em 84 e concluiu nessa Super Amigos 6 acho que de outubro de 85. Então assim, concluiu logo depois de ter terminado nos Estados Unidos. Foi uma edição bem assim, próxima da americana. E assim, aqui a arte até que ela segura bem no formatinho. A principal, acho que, curiosidade dessa versão é que as cores elas são meio diferentes, né? Seja por questão de escolha ou por limitação técnica da Abril, eles colocaram umas cores bem mais quentes assim nessa versão nacional. Consegui achar umas páginas parecidas. Pode ver que principalmente tom de pele, esse tipo de coisa, mas não só o tom de pele, eu acho que vários detalhes da história, né? O background, cor das roupas, assim, eles são bem mais quentes na versão da Abril. O que eu acho legal, porque igual Guerras Secretas, né, da primeira versão, que as cores são diferentes, você fica com duas versões da revista, né? Você pode comparar a arte assim como que ficaria em dois tipos de cor, assim. E assim, apesar de ser detalhada, ela até que segurou bastante no formatinho. E depois assim, depois concluiu aqui no Super Amigos, a Abril reeditou com uma minissérie em 4 edições em 88. E assim, essa daqui é diferente de Guerras Secretas, quando eles reeditaram, eles colocaram as cores mais próximas do original. Aqui aparentemente eles usaram exatamente as mesmas cores do que saiu em Batman e depois em Super Amigos. Parece igual, assim, só tem uma certa diferença. Se conseguir achar uma página mais parecida, as cores elas são iguais, mas eles é um pouco difícil pegar aqui na câmera, mas
a arte ela está um pouquinho mais saturada nessa edição, né, comparado com esses dois. Aqui você vê que é a mesma base de cor, mas ficou mais saturada. Inclusive o crédito da colorista mesmo, acho que esqueci o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui no começo. Aquelas coloristas da Abril. Tem, acho que no meio de uma dessas edições aqui. Flora. Eu estava na dúvida se era Flora ou se era Rosa. Mas então, é a mesma que faz a cor das duas edições, mas aqui está um pouquinho mais saturado. E não sei se vai dar para reparar na câmera, essa nova reedição ela é um pouquinho mais desfocada. Eu acho que às vezes o fotolito não casa exatamente assim. Então, curiosamente, essa primeira edição aqui, que saiu em Super Amigos, ela é um pouquinho melhor. Talvez exceto pela a parte mais famosa disso, que é, na época, Abril, o pessoal interno lá pegava muito no pé de cena de sexo e drogas, né? Eles tiveram que cortar a cena onde o Tristão e Isolda estavam na cama no final. Aí nessa reedição eles conseguiram passar, acho que por ser fora das revistas mensais, até o tipo de capa, né? Normalmente Abril não ia permitir lá dentro uma capa sem ser um super-herói aparecendo exatamente, passou. E também aí eles conseguiram publicar com a cena cortada do Tristão e Isolda na cama. E é interessante comparar as duas versões, porque é legal, porque eles simplesmente na primeira versão eles não podiam publicar essa daqui, só que ao invés de só cortar essa página, que seria a coisa mais fácil a fazer, eles deram uma retrabalhada, né? Eles pegaram esse quadrinho daqui e passaram para cá, né? E remontou essa página, os diálogos deram uma remanejada também para fazer mais sentido, e meio que conseguiu salvar o espírito original desse final, né? Dos dois reunidos e relembrando as flores que tinham um jardim florido no castelo, onde eles passaram a primeira noite na encarnação passada deles durante a Idade Média. Então é bem curioso, assim, né? Vira um certo item de colecionador, você vê, começar a caçar essas diferenças e ficar comparando. E fora isso, acho que cada uma dessas edições é uma experiência de leitura um pouquinho diferente, né? Aqui, obviamente, você vai ter ela completa, vai ter um monte de extras, formato americano, as cores originais. Aqui você vai ler conforme ela ia saindo, né, nas revistas mensais, misturado com outras histórias, né, Mulher Maravilha, Batman, tudo que saía nessas revistas. E aqui ela ainda nesse formatinho, né, com esse tipo de cor, mas reunida em 4 edições, formatinho. Então, são bem legais de ter na coleção.